Deus te abençoe no nome de Jesus e que você seja ministrado, seja ministrada pela palavra de Deus, que nós iremos ministrar a partir deste momento, no nome de Jesus. Igreja, essa semana eu me peguei um tanto quanto angustiado com algumas situações. Enquanto fazia um dos meus devocionais no decorrer dessa semana, me vieram algumas lembranças, alguns pensamentos de coisas que deveriam acontecer e, em razão de tudo isso que está acontecendo, não estão acontecendo. Me vieram também à lembrança algumas situações que não são propriamente minhas, mas não são situações propriamente pessoais, mas de famílias, de pessoas que fazem parte do pastoreio, do nosso ministério. Não há como um pastor estar envolvido com famílias, não há como um pastor estar envolvido com pessoas e não se envolver com essas pessoas, não ter com essas pessoas um laço de afetividade, não ter com essas pessoas um laço de afeto, de amor. É impossível que um pastor ele esteja convivendo com famílias, com pessoas que de alguma forma fazem parte ou passaram a fazer parte do seu convívio, da sua convivência, e você, querendo ou não, se acaba se tornando parte da família dessa pessoa ou dessas pessoas, e essas pessoas também elas acabam por fazer parte também da sua vida, da sua família. E uma das coisas que eu falava com Deus num desses meus devocionais essa semana é que Ele, cada dia, cada vez mais, Ele tem acrescentado pessoas para essa nossa convivência de vida, de família. Isso é bom, mas também traz consigo algumas consequências, traz consigo algumas situações, porque essas pessoas elas vêm com seus traumas, elas vêm com as suas dúvidas, elas vêm com seus temores, com também as suas alegrias, as suas conquistas, também com as suas... Enfim, essas pessoas elas trazem consigo tudo aquilo que é uma dinâmica que a nossa vida ela é para nós e ela proporciona para nós. E a gente tem vivido esse tempo, igreja, de que nada mais é ou será normal como antes. A gente precisa entender isso. Eu já tenho ouvido por algumas vezes, em alguns lugares, pessoas dizendo sobre o chamado novo normal, né? O que é novo normal? Novo normal é aquilo que antes era considerado normal, mas que agora já não é mais tão normal assim. E o que a gente tem visto e percebido na vida de muitas pessoas é que aquilo que na vida de muita gente parecia estar tudo certo para esse ano de 2020, para muitos de nós se tornou completamente incerto. Aquilo que alguns de nós tínhamos como planejamento para esse ano de 2020, de repente, já no finalzinho do mês de março, começando o mês de abril, parou tudo, desconfigurou tudo, desplanejou tudo, compromissos adiados, encontros cancelados, projetos interrompidos. No lugar da certeza veio a dúvida, no lugar de toda a convicção surgiu para muitos de nós um grande ponto de interrogação. E a verdade, amados, é que para alguns de nós tem sido extremamente difícil passar por esses dias ou viver esses dias. Tem sido muito difícil para alguns de nós lidar com tudo isso. Como se já não bastassem os problemas de antes, as dificuldades de antes, né? As adversidades de antes, essa pandemia, esse tempo trouxe consigo alguns problemas que para alguns de nós tem sido cada vez mais difícil de suportar, tem sido cada vez mais difícil de aguentar. E uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus, e foi algo que Deus falou muito forte comigo no decorrer dessa semana, enquanto faziam os meus devocionais,
Uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus é que quando nós, igreja, nós não sabemos o que fazer, os nossos joelhos dobrados em oração podem sim nos trazer algumas respostas. Quando nós não sabemos o que fazer ou como fazer, os nossos joelhos dobrados em oração podem trazer para nós um novo horizonte, uma nova perspectiva, uma nova esperança. Quando nós não sabemos o que dizer, preste muita atenção nisso, o nosso silêncio em oração pode sim nos trazer palavras. Como assim, pastor? O meu silêncio em oração pode me trazer palavras? Porque muitas vezes a gente tem falado tanto que a gente não para ouvir Deus. E muitas vezes, para que Ele fale conosco, é necessário que a gente esteja em silêncio, no silêncio das nossas orações, no silêncio do nosso clamor, porque ainda que a gente não saiba o que pedir ou como pedir, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, irmãos, com gemidos inexprimíveis. Quando nós estamos sentindo que está cada vez mais difícil de aguentar, quando nós estamos sentindo que cada vez está mais difícil de suportar, fechar os nossos olhos e nos conectarmos com Deus, pode sim nos trazer alívio, pode sim nos trazer descanso, pode sim, igreja, trazer, aquietar as nossas almas no Senhor. No Senhor. E porque no decorrer dessa semana eu não tinha, obrigado meu filho, e porque no decorrer dessa semana eu não tinha algumas respostas para algumas das minhas angústias, porque no decorrer dessa semana eu não tinha solução para alguns dos problemas que estavam diante dos meus olhos, porque eu não tinha respostas, eu me coloquei de joelhos. Porque eu não tinha palavras, eu decidi me colocar de joelhos, mas ficar em silêncio para que Deus pudesse falar comigo. Porque muitas vezes a gente fala, mas a gente esquece de parar um pouquinho para ouvir aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus, Ele tem para falar. Porque eu não tinha como enfrentar algumas coisas de pé, eu entendi que eu precisava me render. E me render, irmãos, é literalmente me prostrar, é literalmente me curvar e entender que existe um Deus que é soberano sobre a minha vida. E foi quando eu me calei, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, Ele trouxe essa palavra ao meu coração. E nessa manhã eu gostaria que você estivesse atento a isso, porque o que eu quero compartilhar com vocês essa manhã foi algo que Deus trouxe para a minha vida, mas que foi algo tão rico para mim, como uma resposta de Deus, como uma palavra de Deus para mim, que eu não me preocupei em dizer ao Senhor, Senhor, o que eu vou compartilhar com a sua igreja no domingo pela manhã, o que eu vou compartilhar com a sua igreja nesse domingo à noite. Eu não me preocupei com isso, porque essa é uma rotina na vida de todo pastor. Senhor, o que eu vou falar para o seu povo hoje? O que eu vou levar como palavra para o seu povo nesse domingo pela manhã? O que eu vou levar para o seu povo nessa terça-feira? A gente sempre está perguntando para Deus o que Ele quer que a gente fale, o que Ele quer que a gente compartilhe. Mas eu nem me preocupei em perguntar para Deus, porque eu não tive dúvidas de que aquilo que Ele falou comigo era para também compartilhar com vocês nessa manhã. Então eu gostaria que você estivesse muito atento a isso, porque foi algo que Deus falou comigo, que Deus tratou comigo no decorrer dessa semana, e eu creio que será também uma bênção para a sua vida, no nome de Jesus. Você que está aí com a sua Bíblia, meu irmão, abra comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Você que está em casa também, faça isso.
Isaías, capítulo 43. Pode ficar tranquilo que eu não vou demorar. Você vai embora rapidinho para casa. Isaías, capítulo 43. Tem um texto tremendo do Senhor para as nossas vidas nessa manhã. Isaías 43. Está dando um zoom aqui, um zoom aqui. Está aí também? Está chegando aí também? Será que tem como trocar o meu microfone, Léo? Isaías capítulo 43. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Isaías capítulo 43. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Isaías 43, a partir do versículo 10. Você que não trouxe a Bíblia, eu creio, já colocaram aqui, povo abençoado, né? Isaías capítulo 43, a partir do verso 10. E assim está escrito na palavra do Senhor: Vós sois as minhas testemunhas do Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o mostrei, e Deus estranho não houve entre vós. Portanto, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, também de hoje em diante eu o sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Operando eu, quem impedirá? Eu sou Deus, também de hoje em diante eu o sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, operando eu, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ele fale conosco através dessa palavra. Eu creio no nome de Jesus. Queridos, uma das coisas que a gente precisa entender a partir desse texto é que naquele tempo Israel fora dividida em dois reinos. O reino do norte, e eu não vou me ater a essa geografia bíblica, mas só quero explicar isso para você rapidamente. O reino do norte e o reino do sul. Ambos os reinos, eles estavam sofrendo uma tremenda opressão dos seus inimigos. O reino do norte estava sofrendo o ataque do Império Assírio, e o reino do sul foi tomado em cativeiro, e todos estavam cativos na Babilônia. Ambos os reinos, o reino do norte e o reino do sul, estavam sendo afligidos, estavam vivendo profundas angústias. O povo de Deus, a nação de Israel, estava sendo completamente aniquilada pelos seus inimigos. Eram muitas as adversidades que o povo estava vivendo, estava sofrendo naquele tempo. Mas aí, igreja, vem o profeta Isaías nesse capítulo 43, dizendo para este povo as palavras que nós lemos nessa manhã. E a gente não leu todo o texto, a gente não vai se envolver em todo o contexto, até por causa do nosso tempo. Mas uma das coisas que falou muito forte ao meu coração durante essa semana foi o que está escrito aí no finalzinho do versículo 13, onde o nosso Deus, ele diz assim: eu sou Deus, eu sou o Senhor, operando eu. Em outras versões está escrito: agindo eu, quem impedirá? Eu sou Deus, quem pode impedir o meu agir? Eu sou Deus, quem pode parar as minhas mãos? Eu sou Deus, quem pode calar a minha voz? Eu sou Deus, quem pode interromper os meus processos? Eu sou Deus, quem pode me limitar a alguma coisa, a alguma circunstância? Nada. Agindo Deus, não há ninguém, situação ou circunstâncias que podem impedir o seu agir, irmãos. Não há.
Não há quem possa impedir o agir de Deus. O que Deus está nos dizendo nessa manhã, o que o Espírito Santo de Deus falou muito forte ao meu coração no decorrer de toda essa semana que passou, é que a despeito das muitas lutas, a despeito das muitas dificuldades, eu sei, tem sido pesadas para alguns de nós, as tempestades têm sido fortes para a vida de alguns de nós, que nós temos passado. O que Deus está nos dizendo através dessa palavra nessa manhã, é que nós não podemos desistir de permanecer nesse caminho, nós não podemos entregar os pontos, entender que está tudo acabado, que está tudo perdido, nós não podemos trazer para as nossas vidas a ideia, a sensação de que não existe mais nada que possa ser feito. Ele, o Senhor, Ele continua nos chamando pelo nome, igreja. Deus continua nos chamando pelo nome. O seu nome, o meu nome está escrito, está tatuado na palma das mãos de Deus. Deus não se esquece de nós. Ele, o Senhor, permanece conosco. Ele, o Senhor, continua sendo bom. Ele continua sendo justo. Ele continua sendo verdadeiro e fiel para cumprir em nossas vidas todas aquelas que são as tuas promessas para nós. Entenda isso no nome de Jesus essa manhã. O Senhor continua, o Senhor permanece conosco. Não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Nós sabemos que Ele está do nosso lado. Ele é Deus e Ele continua cuidando de nós, irmãos. A gente precisa entender isso, irmãos. Os dias são realmente difíceis, mas a gente não tem o que temer, irmãos. Os dias são difíceis, os dias são extremamente complicados, e eu orava ao Senhor, e eu estava em silêncio, e Ele dizendo: eu sei que os dias são difíceis, porque quem disse que eu não sei? Eu sei que os dias são complicados, quem te falou que eu não sei? Eu sei de todas as coisas. Ou então eu não seria Deus, mas não há o que temer. Você não está sozinho, você não está sozinha. Com a presença de Deus, na presença de Deus, eu e você, igreja, nós não temos o que temer. Ele é Deus, e agindo Ele, não há quem possa impedir o seu agir. Não há quem possa impedir o agir de Deus. Ele é Deus, e é o que Ele está dizendo para alguns de nós essa manhã: eu sou Deus, eu sou o Senhor, e não existe ninguém que possa impedir o meu agir. Entenda isso no nome de Jesus. Se nós, irmãos, se nós, igreja, não aprendermos definitivamente a descansar as nossas vidas no seu cuidado, entenda isso para a sua vida. Se nós não aprendermos a definitivamente descansarmos as nossas vidas no cuidado de Deus, nós não suportaremos, irmãos. Se nós não aprendermos a descansar as nossas vidas no cuidado de Deus, nós não resistiremos. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante nessa manhã. Isso aqui é importante demais para você, porque Deus me sacudiu nessa semana com isso. Os nossos problemas, entenda isso para você nessa manhã, os nossos problemas, igreja, não são problemas para Deus. Entenda isso. Os nossos problemas, eles não são problemas para Deus. Entenda o que eu estou te dizendo. Não é que Deus não se importa com os nossos problemas, não é que Deus não se importa com as nossas angústias, não é que Deus não se importa com as nossas aflições, é que os nossos problemas, aquilo que nós temos vivido, aquilo que nós temos enfrentado, aquilo que tem nos angustiado, essas coisas não são problema para Deus. Não são. Elas não são. Guarda isso no seu coração, porque o nosso Deus, Ele tem solução para todas as coisas. Eu estou vivendo um problemão, eu estou vivendo uma situação impossível, eu estou vivendo uma situação complicada, circunstâncias e mais circunstâncias difíceis. Para mim é um tremendo de um problema, mas para Deus não é problema algum. Para Deus não é problema algum. O nosso Deus tem solução para tudo.
Repita comigo: o nosso Deus, diga melhor, diga assim: o meu Deus tem solução para tudo. Diga mais uma vez: o meu Deus tem solução para tudo. Vamos dizer isso mais uma vez bem forte: o meu Deus tem solução para tudo. Você pode exaltar o nome dele nessa manhã, no nome de Jesus? Ele tem solução para tudo. Não existe problema que o nosso Deus não tenha poder para resolver. Deus tem solução para tudo. Até para essa pandemia, pastor. Até para essa pandemia, irmão. Deus tem solução. Deus tem solução. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes a gente esquece da Bíblia. A gente muitas vezes se esquece da palavra. Porque, pensa comigo aqui, para um Deus que fez o mar se abrir, pandemia não pode ser problema, não. Um Deus que fez o mar se abrir, está lá o povo, a nação, o povo de Deus, liberto do cativeiro, um milagre tremendo, as pragas que foram levantadas contra o Egito, aquele povo todo liberado, aquele povo todo em liberdade, e aquele povo chega diante do mar vermelho, e eles olham e falam: e agora, Moisés, o que a gente vai fazer? Olha para onde você trouxe a gente, nós não temos o que fazer. Moisés corre lá e diz: Senhor, o que é que eu faço? Olha o povo murmurando, olha o povo questionando, o que é que eu vou fazer? Deus diz a Moisés: vocês não têm o que temer, diz ao meu povo que marchem. Diz ao meu povo que marchem. Por que vocês estão berrando? Por que vocês estão chorando? Por que vocês estão gritando? É para marchar. É para marchar, porque eu sou Deus, e agindo eu, não há quem possa impedir o meu agir. Por que vocês estão desesperados diante desse mar? Por que vocês estão desesperados diante dessa situação? Eu sou Deus, vocês não estão sozinhos. Eu continuo com vocês. Eu continuo com vocês. Para um Deus, igreja, que fez águas amargas se tornarem doces, não pode existir problema para esse Deus. O povo está lá com sede, no meio do deserto, e eles estão clamando, eles estão andando por alguns dias, e de repente acabou a água, e eles encontram um poço cheio de água, mas a água não podia beber, porque a água era amarga, a água era ruim. Uma vez eles começam: mas a gente está aqui, e a gente vai morrer, e a gente não tem o que fazer. Por que você trouxe a gente para cá? Olha a nossa luta, olha a nossa angústia. Por que foi que o Senhor fez isso? Moisés toca naquela água, e a água, ela se transforma numa água doce e potável. Para um Deus que fez maná cair do céu em pleno deserto, não existe problema para esse Deus, irmão. Para um Deus que fez que uma coluna de nuvem protegesse o seu povo em pleno deserto do calor durante todo o dia, para o nosso Deus que fez com que uma coluna de fogo aquecesse o seu povo em pleno deserto durante a noite, porque fazia muito frio, o que pode ser problema para esse Deus? Para um Deus que fez mulher estéril se tornar mãe de filho, o que pode ser problema para esse Deus? Para um Deus que fez muralhas intransponíveis ruírem, caírem ao chão, o que pode ser problema para esse Deus? Para um Deus que fez vir ao mundo o seu Filho, amados, o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Para esse Deus que fez o seu único Filho vir ao mundo, e esse Filho, ele não foi amado por todos, ele foi rejeitado, ele foi açoitado, ele foi ferido, ele foi humilhado, esse Filho foi morto numa cruz. Mas olha isso aqui, mas até a morte do próprio Filho numa cruz não foi problema para esse Deus, porque ao terceiro dia a palavra diz que ele ressuscitou, e hoje ele vive e reina para sempre nas nossas vidas, irmãos.
Deixa eu só te fazer uma pergunta nessa manhã. Você que está nos assistindo em casa também, você que está vivendo dias muito difíceis na sua vida, dias muito complicados na sua vida, para um Deus como o nosso, o que pode ser impossível para Ele? Nada, meu irmão. Nada, minha irmã. Para esse Deus que é o nosso Deus, o que pode de repente estar fora do controle dEle, estar fora do alcance dEle? Para esse Deus, o que hoje não está sobre o cuidado dEle? O que hoje não está sobre o governo dEle? O que hoje não está debaixo das mãos dEle? Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Mesmo a minha vida estando de cabeça para baixo, pastor, mesmo a sua vida hoje estando literalmente de cabeça para baixo, tudo permanece no controle de Deus. Tudo permanece no controle de Deus. O problema, irmãos, é que nós muitas vezes nos perdemos em meio às nossas angústias, nós muitas vezes nos perdemos em meio às nossas aflições. O problema é que nós muitas vezes nos permitimos estar sendo guiados pelo momento, pela ocasião, pela circunstância, pela dor que a gente está sentindo, pela raiva que muitas vezes foi gerada em nós, pela ira do momento. Não se permita ser guiado pela sua dor, meu irmão. Não se permita ser guiada pela sua dor, minha irmã. Não se permita ser guiado pela sua ira, pela sua revolta, pela sua indignação, pela sua vontade de que a justiça seja feita. Ela será feita porque o nosso Deus é justo e a sua justiça não falha. Guarda isso no nome de Jesus. Não se permita ser guiado, ser conduzida pelas suas vontades. Nós precisamos ser guiados, irmãos. Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, que nos leva a ver aquela que é a vontade do Pai. A gente precisa aprender a ser guiado, a ser conduzido pelo Espírito Santo. Não pelas emoções, não pelas nossas convicções, não pelos nossos achismos, ideias, ideologias, não! Quem precisa guiar a sua vida, quem precisa conduzir a sua vida é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Muitas vezes nós oramos a oração que o Pai nos ensinou, e você sabe qual é a oração que o Pai nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E ela está na Bíblia. Mateus capítulo 6, você vai encontrar a oração do Pai Nosso. E nós nos esquecemos de uma das coisas mais importantes que nós declaramos nessa oração, e o Senhor me fez lembrar disso nessa semana. E o Senhor me fez lembrar disso de uma forma muito forte, porque nós oramos assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a nossa oração, não é? É a oração que o Pai nos ensinou. Seja feita a sua vontade. Em algumas versões está escrito tanto na terra como no céu, ou assim na terra como no céu. Mas nós muitas vezes mal terminamos essa oração, irmãos, e já começamos a dizer novamente para Deus o que Deus precisa fazer, como Deus precisa fazer, o momento que Deus tem que agir, como se o nosso Deus não soubesse exatamente aquilo que Ele precisa fazer. A gente acaba de orar: seja feita a sua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. E aí a gente começa: pois é, Deus, mas faz assim, faz assado, coloca aqui, tira ali, põe aqui, põe ali, vem para cá, coloca para lá, faz isso para ali, faz isso para cá. O que Deus está falando conosco nessa manhã, irmãos, é que nós não temos o controle de coisa alguma nas nossas vidas. Tem não, irmão. Não se engana com isso, não. Nós não temos o controle de coisa alguma nas nossas vidas, nem da nossa agenda a gente tem controle, irmão. A pandemia está aí para nos mostrar isso. Quantos compromissos nós não cancelamos? Quantas atividades, quantas programações, quantas coisas. Tudo cancelado, tudo adiado, tudo interrompido. Essa pandemia veio para nos mostrar mais.
Veio para nos mostrar a fragilidade das nossas vidas e como cada vez mais nós precisamos nos aproximar de Deus e vivermos no centro da sua vontade. Como que nós precisamos cada vez mais nos aproximarmos dele, nos rendermos a ele. E é tão triste, é tão lamentável ver que para algumas pessoas parece que a ficha não cai de jeito nenhum. A pessoa não desperta, ela não acorda. Essas pessoas insistem em continuar vivendo as suas vidas como se Deus fosse na vida delas e para a vida delas um utilitário, que quando elas precisarem dele, elas correm lá, abrem a portinha do armário, tiram Deus de lá, e aí Deus vai fazer tudo o que elas querem, do jeito que elas querem, da forma como elas pedirem para Deus. O nosso Deus não é assim. Ele não é assim. Esse Deus existe. Esse Deus que é tido e é tratado na vida para alguns como um Deus que é um utilitário, que eu só me lembro dele, que eu só me recordo dele quando eu estou no aperto, quando eu preciso. Esse Deus não existe. Esse Deus não existe. Porque o Deus que existe de verdade é o Deus que nós só vamos encontrar quando nós verdadeiramente o buscarmos de todo o nosso coração, irmãos. Esse é o Deus verdadeiro, o Deus que nós somente o encontramos quando o buscamos de todo o nosso coração. É por isso que nós precisamos buscar o Senhor enquanto ainda podemos encontrá-lo. É por isso que nós precisamos aprender a invocar o nome do Senhor enquanto está perto. Porque quem ainda pensa estar no controle de alguma coisa, ou que tem o controle de alguma coisa, está vivendo a sua vida de uma maneira completamente equivocada, irmão. Se você pensa que você está no controle de alguma coisa da sua vida, se você pensa que você ainda tem o controle de alguma coisa na sua vida, você está equivocado. Você está completamente enganado. Quem está pensando que precisa fazer e acontecer para garantir o seu futuro, está se perdendo no presente. Acorda para isso. Já está se perdendo no presente. E quem se perde no presente, amados, dificilmente vai conseguir se encontrar no futuro. Porque o futuro não é nosso, o futuro pertence a Deus. Pertence a Deus. O futuro está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Irmão, a gente vai parar aqui para orar, mas entenda isso no nome de Jesus. Porque como o Espírito Santo de Deus me abençoou essa semana com essa palavra, irmãos. Ele me disse: quem cuidou de você ontem foi eu, meu filho. Quem está cuidando de você hoje também sou eu. E quem está cuidando, quem está preparando o seu futuro também não é qualquer um, sou eu. Sou eu. Por que você está duvidando? Por que você está se angustiando? Por que você está se atormentando? Tudo está no meu controle. E quando eu agir, não há quem possa impedir o meu agir. Não há quem possa parar o meu agir. Não há quem possa interromper o meu agir. Então não tenha medo não. Continua seguindo a sua vida em frente, me louvando, me adorando, me exaltando, me glorificando, porque você não está sozinho nisso. Você não está sozinho nisso. Ele sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, irmãos. E como está escrito na sua palavra, são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Para nos dar um futuro e uma esperança. Há esperança para nós. E essa esperança está em cada vez mais firmarmos a nossa vida em Deus e na sua palavra, nas suas promessas. Parar de bobagem. Parar de ficar achando que é isso, que é aquilo outro. Para com isso. Crê em Deus, na sua palavra, nas suas promessas. Firma a sua vida na palavra. Volta a sua vida para a palavra no nome de Jesus. Porque quando Deus agir, não há quem possa impedir o seu agir.
Ele continua trabalhando por aqueles que nele confiam, por aqueles que nele esperam. É na vida destes que ele permanece trabalhando e vai trabalhar até o fim. Você pode não estar vendo nada, para você não está acontecendo nada, mas como Jó disse, antes eu conheci o Senhor apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos contemplam a tua presença. Fica sobre seus pés, nós vamos orar ao Senhor nessa manhã. Baseado em tudo isso que a gente ouviu, irmãos, eu gostaria que cada um de nós essa manhã pudesse fechar os seus olhos. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Ninguém vai pegar sua carteira, ninguém vai abrir sua bolsa. Está tudo sob o controle de Deus nessa manhã, graças a Deus. Feche os seus olhos, você que está aí na sua casa também, feche os seus olhos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e começasse nesse momento a pensar em Deus e somente em Deus. Pense em Deus, porque às vezes nós fechamos os nossos olhos e começamos a pensar no almoço, na janta, na roupa que tem que lavar, na roupa que tem que passar, na dívida que tem que pagar. Faz isso não, fecha os seus olhos nessa manhã e pensa somente em Deus. Pensa somente em Deus, somente no Senhor. Pense no seu Deus agindo, pense no seu Deus operando, porque Ele age, porque Ele opera, e quando Ele age, quando Ele opera, não há quem possa impedir o agir dEle em nossas vidas, irmãos. Então comece a pensar em Deus, comece a levantar os seus olhos e pensar em Deus, com os seus olhos fechados. Comece a ver Deus agindo sobre a sua vida no nome de Jesus essa manhã. Comece a ver Deus agindo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre essa enfermidade, sobre essa confusão, sobre essa situação. Comece a ver Deus agindo, comece a ver Deus operando. Feche os seus olhos no nome de Jesus, porque nessa manhã, pela fé, com os meus olhos fechados, eu vejo Deus dando força ao cansado. Com os meus olhos fechados eu vejo pela fé o meu Deus, o nosso Deus, Ele restaurando vidas, Ele curando enfermidades. Com os olhos da fé eu vejo Deus trazendo vida. Eu vejo Deus nessa manhã repreendendo pensamentos de morte. Com os olhos da fé eu vejo vidas voltando a ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus, compromisso com Deus. Aleluia. Seus olhos estão fechados, mas a sua boca é livre para nessa manhã clamar o nome do Senhor, para nessa manhã exaltar ao nome santo do Senhor. Eu vejo Deus nessa manhã cumprindo promessas. Eu vejo Deus nessa manhã trazendo dupla honra. Aleluia, aleluia. Eu vejo Deus agindo, operando em vidas, em famílias, em ministérios deste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Clama ao seu Deus essa manhã, meu irmão. Clama ao seu Deus essa manhã, minha irmã. Mas que o seu clamor não seja um clamor de imposições, que o seu clamor não seja um clamor de determinações para Deus, de cobranças para Deus, não. Que o seu clamor nessa manhã seja um clamor de rendição ao Senhor. Eu me rendo a Ti, meu Deus. Eu me rendo a Ti, Espírito Santo, porque só o Senhor tem o controle de todas as coisas. Só o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu me rendo a Ti nessa manhã, meu Pai, porque sem o Senhor eu nada sou, eu nada posso, eu nada tenho, eu não consigo, eu não aguento, eu não suporto. Mas os que estão
em ti, meu Pai, eles renovam as suas forças. Eu creio no agir de Deus essa manhã. Eu creio no agir de Deus essa manhã. Eu creio no agir de Deus na sua casa, meu irmão, onde você está, nesse quarto fechado, onde você tem pensado em tirar a própria vida. Eu creio no agir de Deus sobre a sua vida nessa manhã. Eu creio no poder do Espírito Santo de Deus sobre o seu ministério nessa manhã. Eu creio no agir de Deus nesse leito de hospital. Eu creio, porque agindo Ele, não há ninguém que possa impedir o seu agir. Aleluia.